Jurema das Matas. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Tudo fora em vão. Tanto esforço ele fizera para preservar a vida de Cibele, para tudo se desmanchar em fogo. Soriano ficou perdido. Não conseguia ver nem sentir para onde Cibele havia sido levada. Já se haviam passado alguns anos, ele supunha, sem que tivesse qualquer sinal ou notícia da noiva. Perdido, vagueava pelo mundo, tentando achar Cibele, mas ela não se encontrava em lugar nenhum. Provavelmente, pensava ele, algum ser de luz a levara para o lado de cima e não permitia mais que ela se ocupasse com as coisas cá de baixo. Sempre que podia, Soriano ia ao encontro de Padre Gastão. Acompanhara de perto sua incessante procura por Araceli e tentara lhe dizer, em sonho, que ela havia morrido, mas ou o padre não o escutava, ou se recusava a acreditar. Acordava desses sonhos com o corpo suado e se entregava às suas orações, pedindo a Deus que não fosse verdade e que sua Araceli estivesse viva. Um dia, notou que Araceli havia ido visitar Padre Gastão em sonho. À distância, acompanhou a chegada da Índia, mas não entrou na casa do padre. Quando ela saiu, Soriano a chamou. Araceli. A moça não guardava raiva nem ressentimentos de Soriano. Depois que desencarnara, reconhecera no rapaz o mesmo homem que entregara nas mãos do índio, tantos séculos atrás, e tentava, intimamente, o seu perdão. Ouvindo aquela voz que a chamava, aproximou-se. Sei quem você é, Soriano, disse ela, encarando-o com bondade. E conheço a sua dor. Eu só quero notícias, choramingou ele. Onde está Cibele? Ela está bem. Teve muitos traumas do incêndio, mas está se recuperando. Quero vê-la. Em breve. Ele a fitou por uns momentos, com o coração dilacerado. Havia tantas coisas que gostaria de lhe dizer, mas a língua se travara no medo, na vergonha e no orgulho. Balbuciou, sei que a prejudiquei. A mim? Ou a Cibele? As duas. Não, meu amigo, você só prejudicou a si próprio. Cibele e eu continuamos a nossa jornada, mas, e você? Há quantos anos ficou esquecido de si mesmo, perambulando por um mundo que já não é mais o seu? Ele abaixou os olhos úmidos e respondeu lentamente. Primeiro, fiquei acorrentado ao ódio. Depois, quando você reencarnou, prendi-me à vingança. Mais tarde, deixei-me ficar pelo apego a Cibele. E agora, o que me prende é a culpa. Tudo isso contribuiu para o seu amadurecimento. Tenho certeza de que hoje você é uma pessoa diferente. Pessoa? Eu nem ao menos sou uma pessoa. Não passo de um espectro miserável. Você é um ser humano, Soriano. Despir-se de um corpo de carne não o transformou em fera. Diz isso porque está em uma situação vantajosa. Está bem assistida, protegida em algum lugar de luz. Mas eu sou um desgraçado. Por que você gasta a sua energia com palavras que trazem peso ao seu coração? Porque, ao invés de se lamentar e amaldiçoar, não se lembra das coisas boas que fez? Que coisas boas? Quando estava vivo, recebi dinheiro para matar você. Depois que morri, fiz o que pude para me vingar, e hoje estou aqui, neste inferno sem fim. Quando vivo, você fez o máximo que podia para um homem ignorante, assim como eu. Por sorte, você ficou a serviço de alguém poderoso na treva, enquanto eu tive por companhia apenas o sofrimento e a dor. Ainda assim, você venceu o ódio e veio em meu auxílio para esclarecer-me sobre meu desenlace. Fui obrigado. Mas veio, cumpriu a tarefa para a qual foi designado. Depois, quando eu encarnei, você deixou de lado o desejo de vingança e passou a me proteger. Hoje sei que foi a sua inspiração que guiou a minha mão para a faca com a qual matei Licínio e fugi. Eu só fiz aquilo porque você carregava no ventre a única pessoa que amei na vida. Vê como o amor é mais forte? Tantos anos você se entregou ao ódio e à vingança, mas bastaram apenas alguns poucos momentos para transformar tudo isso em nome do amor. Não percebe? Não se iluda. Fiz o que fiz por Cibele, não por você. No começo, sim, mas sei como você se sentiu quando viu aqueles homens dizimarem minha tribo. Seu coração se confrangeu.
Foi um morticínio. Lembrei-me do que fizemos há muitos anos. Você, hoje, faria a mesma coisa. Não. Por quê? Através de você e Cibele vi a vida daquelas pessoas e compreendi que não temos o direito de matar ou nos julgar melhores. Você compreendeu, no astral, o que eu só pude aprender através da reencarnação. E daí, aonde foi que isso me levou? Ainda estou perdido, e você já se reconciliou com si mesma. Você também já se reconciliou com si mesmo. Só está preso aqui por causa de Cibele. Não consegue se perdoar por ela ter morrido. Foi tudo em vão. Lamentou com um soluço. Tentei salvar-lhe a vida, mas o destino foi mais rápido e cruel. A vida apenas se encarregou de seguir o seu curso. E você também devia seguir o seu. Como assim? Já é hora de partir, Soriano. Há muito tempo você não faz mais parte desse mundo. Seus pensamentos agora mudaram, sua consciência tomou novos rumos. Por que permanecer aqui? Não vou seguir com você, se é o que está sugerindo. Ainda me odeia? Não, nem um pouco. Mas não posso sair daqui enquanto não vir Cibele. Você pode vê-la no lugar em que ela se encontra. E se ela não estiver lá? Acha que estou mentindo para você? Você pode estar enganada. Pensar é uma coisa e ser, outra. Quero ter certeza. Preciso me certificar de que Cibele está bem e me perdoa. Araceli suspirou profundamente. Sabia que não adiantava mais insistir. Aproveitar a oportunidade para conversar com Soriano, mas somente Cibele poderia convencê-lo a sair dali. Muito bem, Soriano, vou respeitar sua vontade, disse Araceli. Quando Airuman puder, virá ao seu encontro. Ela se foi. Por muito tempo ainda, Soriano continuou vagando entre a floresta e a cidade. Ia da aldeia incendiada à casa de Padre Gastão e, por vezes, encontrava Araceli. Cumprimentava-a e conversava com ela. Falavam sobre os velhos tempos e os sentimentos que já não eram mais os mesmos. Eram conversas proveitosas, esclarecedoras e reconfortantes. Cada vez mais, o ódio inicial de Soriano ia se dissolvendo e se transformando em amizade. Há muito, Araceli deixara de ser sua inimiga. Um dia, Soriano perambulava pelo local que um dia fora a aldeia de Piraju quando ouviu um barulho na mata. Olhou sem interesse, certo de que um animal estava se aproximando. Soriano acostumara-se com os animais da selva, que não podiam lhe fazer mal. Acompanhava-os, por vezes, e até tocava o pelo das onças, rindo porque só em espírito tinha coragem para fazer aquilo. Ele ficou aguardando até que o animal surgisse, mas, ao invés disso, uma menina passou correndo pela sua frente. Acostumado a circular entre os vivos, Soriano reconheceu o espírito e saiu atrás dela. Será que era Cibele? Seguiu-a até uma clareira mais adiante e viu quando ela se sentou em uma enorme pedra à sombra de uma árvore. Aproximou-se, sentindo o coração disparar. Ela estava de costas, os cabelos negros jogados sobre os ombros, e ele se aproximou. Mesmo sem vê-la, sabia que era a menina Airuman. Soriano ajoelhou-se e tocou o seu ombro. Lentamente, a menina foi se virando, até ficar de frente para ele. De repente, não era mais a pequenina Airuman que ele tinha diante de si, mas a mulher doce e meiga que um dia fora sua noiva. Ele não suportou a visão. Caiu aos seus pés e pôs-se a soluçar, murmurando entre lágrimas. Perdoe-me, minha querida, perdoe-me. Não pude salvá-la. Você me deu a chance, e eu não consegui livrá-la daquela morte horrenda. Gentilmente, Cibele o ergueu e sentou-o ao lado dela, pousando a cabeça dele sobre seu colo. Acariciou-lhe os cabelos e permitiu que ele extravasasse o pranto. Ficaram ali por muito tempo, até que a noite veio, e as estrelas perfuraram o tapete do céu, sem a luz esbranquiçada da lua para roubar-lhes a cintilação. Soriano havia adormecido no colo de Cibele, tomado pela exaustão dos últimos anos de procura. Quando finalmente acordou, permaneceu olhando-a em silêncio, sem saber o que dizer, com medo de que ela, de repente, se esvanecesse no ar. Do que tem medo, Soriano? Perguntou ela com voz dulcíssima. De tornar a perdê-la.
Em momento algum isso vai acontecer. Mesmo quando estava distante, meu coração permaneceu junto ao seu. Sou um miserável. Não consegui protegê-la. Eu nunca pedi que me protegesse. Mas você me deu essa chance. E eu falhei com você. Quem sou eu para dar chances? Foi Deus quem lhe deu a oportunidade de limpar o seu coração do ódio e da vingança. Eu fui apenas o instrumento. Você morreu tão menina. Não tive como segurar os dedos que dispararam aqueles tiros nem as mãos que lançaram tantas tochas. Não era para que você o fizesse. Sua chance não foi de salvar minha vida, mas de transformar o ódio que sentia por Araceli. Quando reencarnei, já sabia que tudo acabaria assim. Estava previsto que os bandeirantes invadiriam a tribo e matariam a todos. Eu aceitei, porque podia me harmonizar com a vida e ajudar você a ver Araceli como Araceli, não mais como Alejandro. E você conseguiu. Eu não precisava salvá-la? Nem você, nem ninguém teria esse poder. Quem é que pode mais do que as forças da vida? Mas foi errado, Cibele. Se a vida programou aquele morticínio, então, ela não é justa. Como é que você, na sua pequenez, pode pretender definir o que é justo ou não? A única injustiça que existe na vida é não reconhecer a justiça divina. Deus é justo o tempo todo. Não encare a justiça como instrumento da vingança nem como uma forma lícita de devolver uma agressão. Ainda assim, seria vingança. A justiça está no equilíbrio de todas as coisas. Se você causa um abalo nas leis da natureza, tem que harmonizá-las, e tudo o que nos acontece é para compensar o desequilíbrio do qual fomos responsáveis. Além disso, a obra divina segue um plano, e as oscilações são necessárias para impulsionar o crescimento. Então, eu não tive culpa pelo que aconteceu a você. Nenhuma. Você não podia evitar. O que você deveria fazer, você fez. Diluiu o ódio que sentia por Araceli, e hoje são até amigos. Isso é que era importante. Bem, olhando por esse lado. Pois então, não se aprisione mais aqui. Você agora é livre. Pode partir. Mas e aqueles a quem eu servia? Vê alguém por aqui? Ele olhou ao redor e meneou a cabeça. Há quanto tempo você está sozinho? Não sei. Há tanto tempo que perdeu a noção. Aqueles a quem você obedecia já não têm mais ascendência sobre você. Há muito você rompeu a sintonia com eles. Nem percebi. Vamos embora, Soriano. Não há mais nada para você aqui. Dê a si mesmo a oportunidade de uma nova vida. Ao seu lado? Quem sabe? Cibele fechou as mãos sobre as de Soriano, que se entregou ao destino com confiança. Num piscar de olhos, os dois sumiram, deixando a selva entregue aos seus próprios habitantes. Falando sobre o passado. Nada está perdido para sempre. Em todo lugar há um recanto onde as coisas ocultas aguardam um momento de se mostrar. Eu havia experimentado a minha dor e estava pronta para continuar a dar o meu quinhão de sofrimento, se isso fosse necessário para crescer. Meus inimigos, assim como eu, foram se transformando em seres mais conscientes e dispostos a uma reconciliação pautada na compreensão. Podíamos tentar. Para alguns, contudo, era difícil esquecer e perdoar. Os que haviam caído pela minha espada se levantaram contra mim, e eu tive que me esforçar para também não me levantar contra aqueles que haviam causado a minha derrota. Foi assim com Licínio. Hoje reconheço o quanto deve ter sido difícil para ele me perdoar e compreendo que eu também me enganava, dizendo a mim mesma que não lhe guardava mágoas nem rancor. Afinal, fora eu a agredida. Por que me revoltaria contra aquele que teimava em me perseguir, estando eu na confortável posição de vítima? Às vezes é mais fácil nos colocarmos no lugar da vítima do que do algoz. Ser o coitadinho atrai a atenção e a simpatia daqueles que nos rodeiam e cria, para o agressor, uma aura de censura e reprovação. Somos aquele que tenta, inutilmente, a reconciliação, ao passo que o outro passa a ser o cruel perseguidor, incompreensivo e renitente na falta de perdão. Para nós, todos os atributos nobres. Para ele, a crítica e a condenação. Essa é mais uma das muitas ilusões pelas quais nos permitimos seduzir em nossas vidas.
A cegueira de meu coração não me deixava ver que a submissão, assim como muitas outras coisas que eu fazia, era mais um artifício que o meu orgulho criara para impedir um ajuste não de contas, mas de sentimentos. Eu estava longe de amar Licínio e me justificava com a teimosia dele. Afinal, era ele quem me cobrava, enquanto eu nada precisava cobrar. Ele acertava as coisas por nós dois, encarnando o conveniente papel do ofensor e fazendo de mim uma inocente ofendida. Mas quem, nessa vida ou em outra, pode ser algoz ou vítima? Não somos todos uma coisa só? Terceira parte. Chica. Capítulo 32. Quando a filha de Sr. Eusébio morreu, pareceu que o mundo ia desabar. Fátima estava com 5 anos quando pegou uma febre maldita que a levou embora em pouco tempo. Era a única filha que Eusébio e Helena teriam, porque Helena, após um parto difícil, ficara impossibilitada de ter mais filhos. O luto caiu sobre a fazenda, e até os escravos trabalhavam em silêncio, para não perturbar o sono da menina, enterrada no pequeno cemitério no alto do morro. Todos os dias, Helena ia ao cemitério lamentar a perda da filhinha. A Eusébio, não agradavam aquelas constantes visitas, mas ela ficava agitada e agressiva, então, o melhor era deixá-la ir. Chegava de manhã cedo, sentava-se à sombra de uma árvore próxima à sepultura e ficava ali observando, na esperança de que a filha se levantasse e corresse para ela de braços abertos. Helena havia enlouquecido. Com o tempo, Eusébio foi se acostumando e já não se incomodava mais que Helena passasse as manhãs ao lado do túmulo da criança. À hora do almoço, um escravo ia chamá-la, e ela voltava mais tranquila, dizendo que Fátima havia conversado com ela e pedia que fosse ao seu encontro. "E como é que você pretende fazer isso?" perguntava Eusébio, desconfiado. Helena dava de ombros e não respondia, até que Eusébio deixou de se preocupar. Ela sempre dizia a mesma coisa, fruto da sua imaginação doentia. Os escravos da fazenda, em sua maioria, não gostavam nem de Eusébio, nem de Helena. Trazidos da África em um navio negreiro, foram convertidos, à força, à religião dos brancos e a seus costumes, além de se verem obrigados, sob ameaça de tortura e morte, a trabalhar pelo cultivo dos alimentos daquela gente. Eusébio e Helena, embora não fossem dados a crueldades, viam os escravos como ferramentas de trabalho, dispensando-lhes tratamento em nada condizente com a dignidade humana. Por isso, eram revoltados, e muitos, intimamente, riam da desgraça do patrão. Era bem feito que assim a houvesse enlouquecido e que estivesse, agora, sofrendo a perturbação de espíritos que não gostavam dela. Fazendo-se passar por Fátima, seus inimigos espirituais desencarnados procuravam levá-la ao suicídio. E ela, transtornada com a morte da filha, desejando intimamente reencontrar-se com ela, dava vazão ao assédio dos desafetos, que a instigavam constantemente, minando-lhe a resistência e o restinho de lucidez que ainda havia em sua mente. Naquela manhã, tudo parecia como antes. Helena saíra logo cedo, e Sebastião foi chamá-la perto da hora do almoço. Foi subindo a colina devagarinho, maldizendo o senhor e toda a sua comitiva de canalhas, capatazes e feitores que viviam de olho nos escravos e não os deixavam fugir. Se pudesse, daria o troco naquela gente, mas sabia que, se tentasse qualquer coisa contra um branco, o resultado seria morte certa. Mesmo antes de chegar ao topo da colina, Sebastião pressentiu que havia algo errado. Um gorgolejar agonizante foi levado pelo vento até seus ouvidos, e ele estugou o passo, para ver o que poderia estar acontecendo. Ao avançar pelas árvores e adentrar o cemitério, estacou aterrado, sustendo no peito a respiração ofegante. Balançando de um lado a outro na árvore acima da sepultura de Fátima, o corpo de Helena se contorcia em espasmos de dor. Os pés se agitavam freneticamente, chutando o ar em todas as direções, enquanto as mãos desesperadas lutavam para afrouxar o nó que apertava sua garganta. Na mesma hora em que prendera a corda ao pescoço e saltara daquele galho alto e grosso, Helena se arrependera. Os espíritos que a instigavam afastaram-se momentaneamente, de forma a permitir que a sua consciência retornasse ao mundo e percebesse o que estava fazendo.
Foi só aí que se deu conta do ato insano que havia cometido. Ela não queria morrer. Próxima da semiconsciência, Helena não percebeu a chegada de Sebastião, que se ocultou entre as árvores para assistir à sua agonia, regozijando-se com a possibilidade de vingança. Porque salvaria aquela mulher azeda que os tratava como animais. Deixá-la morrer os livraria de sua detestável presença e levaria muito sofrimento a Sr. Eusébio, que ainda não se havia recuperado da morte da filhinha. Quem sabe ele não morria também, permitindo que os escravos se libertassem e voltassem para sua terra. Quis o destino que, naquele momento, uma menina passasse por ali. Maria era filha de 8 anos da Chica, escrava encarregada dos quitutes, e a mãe lhe dera uma incumbência, colher laranjas para um bolo. Como as melhores árvores frutíferas ficavam no pomar atrás do cemitério, Maria fora correndo para lá, e agora carregava nas mãos uma cesta quase do seu tamanho, repleta de frutas. Quando Maria se deparou com a cena macabra, parou estarrecida. A visão de Helena pendurada na árvore, os pés se agitando freneticamente e fazendo a saia esvoaçar num bailado horripilante de morte, encheram a menina de pavor. Maria soltou a cesta no chão, espalhando laranjas por todos os lados, e desatou a correr. Queria chamar alguém que tirasse sim a Helena dali. Não teve tempo. Vendo-a, Sebastião a agarrou. Sebastião! Exclamou ela, apontando para Helena. Depressa, Sebastião, assim a vai morrer. Sebastião não se mexia e continuava segurando-a. O que está esperando? Prosseguiu. Vá salvar sim a Helena. O escravo olhou para Helena com um misto de ódio e prazer, voltando-se, em seguida, para Maria. Por que deveria? O que ela fez por nós? Sebastião, tornou Maria, indignada. Você não pode deixar uma pessoa morrer. E eles podem nos deixar morrer. Podem. Podem nos tratar feito bichos, nos escorraçar e nos deixar naquela senzala fétida para apodrecer em vida. Não, Maria, não se preocupe. Ela não merece viver, nem ela, nem o maldito marido dela, nem aquela menina esnobe que os vermes da terra agora estão devorando. Havia tanto rancor no tom de voz de Sebastião, que Maria se aquietou assustada. Isso não é certo, sussurrou ela, agora em lágrimas. Não podemos simplesmente ficar vendo ela morrer. Não podemos deixar que ela viva. Que morra. Ele estava com tanta raiva, que Maria se aproveitou. Deu-lhe uma mordida na mão, com toda a força, e Sebastião a soltou com um grito de dor. Maria saiu correndo em desabalada corrida colina abaixo, com o outro atrás dela. Venha aqui, Maria. Não seja besta. Maria não se deteve. Correu o mais que pôde e só parou quando entrou em casa, gritando feito louca. Senhor Eusébio! Senhor Eusébio! A balbúrdia foi tanta que todo mundo acorreu, inclusive Eusébio. O que está acontecendo? Censurou ele. Que gritaria é essa? É assim ofegou ela. Sim, a Helena se pendurou lá na árvore do cemitério. Eusébio não esperou mais. Saiu pela porta feito um furacão, gritando para que o capataz o acompanhasse. Subiu correndo o morro, até que encontrou a árvore onde Helena balançava. Já não se debatia mais, e os pés haviam se aquietado. As mãos pendiam ao longo do corpo, o pescoço arroxeado espremido no nó apertado. Com a ajuda de Ubaldo, o capataz, Eusébio desceu o corpo de Helena, afrouxando a corda que a estrangulava. Experimentou-lhe o coração, que ainda batia fracamente. Eusébio ergueu a mulher no colo e desceu a colina às pressas, dando ordens ao capataz para que corresse em busca do médico local. Quando o médico chegou, já era tarde demais. Em seus últimos momentos de vida, Helena nem se mexia. O médico fez um exame superficial e constatou a inutilidade de qualquer tentativa. Olhou para Eusébio e balançou a cabeça, enquanto ele ficou assistindo, inerte, a respiração quase imperceptível da mulher, que ia escasseando aos poucos, até sumir por completo. Ela está morta, constatou Eusébio, quase não acreditando no que acontecera. Lamento, disse o médico, examinando o pescoço de Helena. O que foi que aconteceu? Ela se enforcou, esclareceu Eusébio, quase sem expressão.
Se eu tivesse chegado um pouco antes, talvez tivesse tido tempo de salvá-la. Mas o Senhor me chamou muito tarde. Eu não sabia. Mandei Sebastião ir buscá-la, e... Foi então que Eusébio notou que Sebastião havia desaparecido. Mandou chamar Maria, para que ela informasse se o havia visto. Não sei do Sebastião, não, senhor, respondeu a menina, de forma inocente. Deixei ele lá no morro. Ele viu sim a Helena na árvore. Viu. E não fez nada. Maria percebeu que Sebastião fizera algo muito errado e que seria punido. Vamos, menina, responda-me. Sebastião nada fez para salvar minha mulher? Eu, não sei, senhor. Conte-me a verdade, eu lhe ordeno. Só a voz tonitruante de Eusébio já era suficiente para apavorar Maria, que se encolheu num canto e começou a chorar, com medo até de abrir a boca. Eu não sei, já disse. Ele só ficou lá parado, olhando. E Helena estava viva? Quando você chegou, ela ainda se mexia. Sim. Eusébio foi sentindo um ódio tremendo crescer dentro dele. Descontrolado, começou a sacudir Maria pelos ombros, ao mesmo tempo em que gritava. Vocês a deixaram morrer, não foi? Por vingança e ódio. Vou acabar com vocês. Ele começou a bater em Maria, que tombou no chão e procurou se defender com os braços. Não fui eu, senhor. Contestou ela, aos prantos. Eu pedi a Sebastião para salvar sim a Helena, mas ele não quis. Disse que ela merecia morrer. Ele me segurou, para não me deixar buscar ajuda, mas eu mordi a mão dele e corri. Eu tentei salvar sim a Helena, eu tentei. Eusébio sustive o braço e virou-se para o Baldo, que acompanhava a surra sem mexer um dedo. Vá atrás daquele negro nojento. Traga-o vivo. Quero acabar com ele com as minhas próprias mãos. Do lado de fora, Chica escutava tudo, sem poder interferir. Havia outras escravas com ela, algumas penalizadas, outras com medo, outras reprovando a atitude de Maria. A menina não teve escolha, defendeu Chica. Está apanhando de senhor Eusébio. Ela devia morder a língua. Retorque o Norma. Por causa dela, Sebastião vai ser morto. A porta se abriu bruscamente, e o Baldo passou apressado. Vão procurar o que fazer, mandou ele. Não quero ninguém perturbando ainda mais o patrão. Xô, X-Pen. As escravas voltaram correndo para a cozinha, menos Chica, que ficou esperando Maria. A menina saiu em seguida, cabeça baixa, olhos inchados de tanto chorar. Maria! A mãe correu para ela, abraçando-a e puxando-a para fora. Estreitou-a o mais que pôde, para protegê-la dos olhares acusadores dos outros escravos, e levou-a para a cozinha, sem saber se temia mais a ira de Eusébio ou a revolta dos companheiros. Capítulo 33. Não tardou muito para Sebastião ser encontrado. Temendo a reação de Eusébio, embrenhara-se no mato tão logo Maria descera correndo o morro. Por que não terminara, ele mesmo, o serviço que Helena começara? Devia tê-la tirado da árvore e enforcado com a mesma corda. Depois, poderia colocá-la de volta, e ninguém ficaria sabendo. Todos pensariam que ela se havia enforcado, e nenhuma suspeita recairia sobre ele. Mas não, achara que ela ia mesmo morrer, e só o que ele tinha a fazer era esperar, para depois voltar para casa esbaforido e dar a notícia a senhor Eusébio, que nem iria desconfiar. Ele andava ocupado e não tomava conta da hora exata em que Sebastião saía para buscar sim a Helena. Por isso, tinha tempo para esperar que ela morresse e retornar, pesaroso, para contar que a mulher se havia enforcado. Só não contava com a intrometida da Maria. A menina sabia que ele se omitira deliberadamente, para não salvar Helena e deixá-la morrer. E agora, o que seria dele? Só lhe restava fugir e rezar para que não o achassem. Inútil ilusão. Sem experiência no mato, Sebastião foi capturado em breve tempo e reconduzido à fazenda. Ainda tentou correr, mas o Baldo atirou uma corda e laçou-o como se laça um touro feroz. Venha cá, animal, exasperou-se o capataz. O patrão tem contas a acertar com você. Com a corda presa ao pescoço, Sebastião seguiu puxado por o Baldo.
De vez em quando caía e era arrastado pela estrada áspera até que o feitor diminuísse a marcha para que ele se levantasse. Foi assim que Sebastião entrou na fazenda, atado pelo pescoço ao laço do feitor. Estava exausto e machucado, o suor do corpo se misturando ao sangue das feridas. Ubaldo deu uma volta com ele pela fazenda, para que todos os escravos o vissem, e parou em frente à porta de entrada, onde Eusébio os aguardava. Seu negro maldito! Urrou Eusébio, desferindo-lhe violenta chibatada. Vai ter o que merece. Enquanto Ubaldo descia do cavalo, Eusébio chicoteou o escravo ali mesmo, diante dos outros. Quanto mais batia, mais sentia a raiva guiando a mão do chicote. Canalha! Isso é pelo que fez a minha mulher. Os escravos da fazenda queriam não olhar, mas foram obrigados pelos capatazes, que seguiam ordens de Eusébio. Maria chorava de mansinho, o rosto enfiado na saia da mãe, se corroendo de remorso e dor. Não foi culpa sua, sussurrava Chica, bem baixinho. Você não teve escolha. Do outro lado, Norma se atirou ao chão, lamentando, em desespero, o destino de seu amado Sebastião. O escravo apanhava sem dizer uma palavra. Apenas em um momento, quando conseguiu virar o rosto para o lado, seus olhos cruzaram com os de Maria, e ela sentiu toda a força de seu ódio. Parecia que ele a acusava com palavras mudas. Chegou o momento em que as chicotadas já não causavam dor em Sebastião. A carne, de tão ferida, tornara-se insensível aos golpes, e ele apenas ficou ali parado, entorpecido pelo sofrimento. Percebendo isso, Eusébio se deu por satisfeito e fez cessarem os golpes do chicote. Leve-o daqui, ordenou a Ubaldo. E enforque-o na árvore mais alta do terreiro. Não, não, era Norma que, não podendo mais se conter, atirou-se aos pés de Eusébio, implorando pela vida do amado. Eusébio empurrou-a com o pé e retrucou com desdém: quer juntar-se a ele, negra? Norma recuou aterrada, enquanto Ubaldo ria e jogava água no rosto de Sebastião, para acordá-lo. Você não pode perder o melhor da festa, anunciou em tom irônico. E olhe que a sua amada vai assistir de camarote, já que ela não quis lhe fazer companhia como a estrela principal do espetáculo. Sebastião olhou com amargura para Norma, que abaixou a cabeça, tocada pela decepção gravada no olhar dele. Ele não esperava mesmo que ela o acompanhasse, mas não contava que lhe desse as costas e fugisse. Foi o que ela fez. Com medo de ter se excedido, evitou encarar Sebastião e voltou correndo para o seu canto, dando a si mesma a desculpa de que não poderia suportar vê-lo morrer, quando, na verdade, temia ser enforcada junto com ele. Com risadas de euforia, Ubaldo amarrou as mãos de Sebastião e montou-o em seu cavalo. Prendeu a corda no galho mais alto da árvore e passou o laço ao redor do pescoço do negro. Os outros escravos choravam, evitando olhar para Sebastião. A uma ordem de Eusébio, Ubaldo deu uma chicotada no cavalo, que se pôs em movimento. O cavalo foi, e Sebastião ficou, pendurado na corda que pendia do galho. Ao contrário de Helena, não resistiu muito tempo. Nem sequer chegou a se debater. Pescoço quebrado, encontrou a morte mais depressa. Entre os escravos, o clima era de pesar e revolta. Eusébio mandou que os próprios negros enterrassem o corpo de Sebastião, não permitindo qualquer cerimônia fúnebre. Apenas em seus corações, os escravos rezaram pela sua alma. À noite, quando todos voltaram a se reunir na senzala, ninguém dizia nada. Estavam muito chocados com o ocorrido, pois aquela era a primeira vez que Eusébio mandava castigar alguém, e logo com a morte. A culpa é toda dela, esbravejou Norma, apontando o dedo acusador para Maria. Foi ela quem delatou Sebastião. O que você queria que ela fizesse? Defendeu Chica. Sim, o Eusébio estava batendo nela. Ela podia ter mentido, insistiu Norma. Ter inventado alguma história. Mas não, foi logo contando tudo. Ela é apenas uma menina. Não sabe pensar como você. Que, por acaso, morreu de medo quando o Sr. Eusébio mandou que se juntasse a Sebastião, não foi? Contrapôs Fidência, mais ponderada. É isso mesmo, disse alguém mais.
Maria é uma criança, mas você, Norma, já é mulher feita. E se acovardou diante do senhor, observou um outro. E, nem olhar mais para Sebastião, olhou. Devia se envergonhar, acrescentou um terceiro. Acusar uma criança para esconder sua covardia. Ah, agora a culpa é minha. Fui eu que dei com a língua nos dentes. A culpa não é de ninguém, contestou Fidência. Foi Sebastião que escolheu o caminho dele. Não devia ter deixado assim a morrer. Você agora vai defender aquela gente? Indignou-se um escravo robusto. Não estou defendendo ninguém, pois eu acho que Sebastião fez muito bem em deixar aquela malvada morrer, comentou mais um escravo. Também acho, disse outro. E Maria devia ter ficado quieta, incentivou Ninoca, amiga de Norma. Se não tivesse corrido para Sr. Eusébio, nada disso teria acontecido. E ninguém ia mesmo sentir falta de Sinhá Helena. Quem mandou você chamar o senhor, Maria? Replicou Norma, fulminando-a com aquele olhar de acusação mordaz. Ninguém, respondeu a menina. Eu só achei que era o certo. É certo querer salvar essa gente que só faz mal ao seu povo. Revidou Zeferina, outra amiga de Norma. Viu só no que deu. Fiquei com pena de Sinhá Helena. Ela parecia estar sentindo dor. E quem foi que teve pena de Sebastião, hein? Insistiu Norma. Ninguém ligou a mínima para a dor dele. Eu liguei, soluçou Maria. Não queria que ele morresse. Se não queria, não devia ter ido correndo contar tudo ao senhor Eusébio. Pare com isso, gritou Chica, pondo-se na frente de Maria. Pare de atormentar a minha filha. Sua filha é a única culpada pela morte de Sebastião. Ninguém é culpado de nada, objetou Fidência. E chega de veneno. Maria só tem 8 anos, e você devia se envergonhar de ficar acusando ela por algo de que não foi culpada. É melhor todo mundo deixar isso para lá e ir dormir, repreendeu um escravo velho e de cabeça branca. Amanhã cedo temos que estar na lida e, sem dormir, não vamos produzir, e mais de nós serão castigados. É isso que vocês querem? Ninguém queria mais ouvir falar em castigos, e todos foram dormir. Maria agarrou-se a Chica, que a estreitou para protegê-la. O silêncio caiu sobre a senzala, e apenas alguns roncos se faziam ouvir de vez em quando. Norma era a única que não conseguia conciliar o sono. Ainda se recordava do olhar desapontado de Sebastião, revivendo o medo que sentira de ser chicoteada também e, pior, enforcada junto com ele. Para aliviar a consciência, punha a culpa em Maria, e logo uma crescente antipatia pela menina foi tomando conta do coração de Norma. Capítulo 34. Norma não esquecia a morte de Sebastião e buscava desculpas para si mesma. Mas o que poderia ter feito? Insistir com Sr. Eusébio e ser enforcada também. Era esperar demais de um ser humano, e ela não tinha jeito para a heroína. Gostava de Sebastião, mas queria sobreviver, mesmo que a sua vida não fosse uma vida que valesse tanto a pena assim. De qualquer forma, estava viva. E agora, só por isso, sentia que os outros a recriminavam e a evitavam, mudando de conversa toda vez que ela se aproximava. Não fosse a consciência de Norma, que era a única a dirigir-lhe cobranças e acusações, veria que nada daquilo era real, pois os outros escravos apenas prosseguiam com suas vidas. Ninguém achou que Norma deveria ter se deixado matar por causa de Sebastião. Era ela, e apenas ela, quem sentia sobre si acusações invisíveis. E, para aliviar-se da culpa, descontava tudo em Maria, não perdendo a oportunidade de maldizer a menina para os companheiros. Certo dia, Norma lavava roupas na beira do riacho em companhia de mais outras 3 escravas quando avistaram Maria correndo por entre as árvores. Lá vai a malandrinha, observou Norma, em tom malicioso. Desde que virou a filha preta do senhor, pensa que não precisa mais trabalhar. Deixe de intrigas, Norma, censurou Fidência. Maria continua a fazer o que sempre fez. O quê? Brincar. Ela é criança e não pode ficar o tempo todo trabalhando. Agora fique quieta e faça o seu serviço.
Esse foi o prêmio que ela recebeu por ter entregado Sebastião, prosseguiu Norma, sem dar atenção à Fidência. Que prêmio? Quis saber Ninoca. Você não sabia? A outra meneou a cabeça. Pois Maria agora é a preferida de Sr. Eusébio, que a tomou como filha. Não me diga, espantou-se Zeferina. Deixe de intrigas, censurou Fidência. Sr. Eusébio ficou muito triste com a morte da mulher e da filha. Quem poderia culpar o homem por se afeiçoar a outra criança, já que perdeu a que tinha? Maria é uma menina muito meiga e carinhosa. Não há quem não goste dela. Isso é o que a Chica diz, para proteger a filha, objetou Norma. Porque tem medo da reação da nossa gente. E agora, Maria acha que pode ficar por aí, desfilando com ares de sinhazinha. Isso tudo são invenções maldosas, objetou Fidência. Maria é uma menina boazinha, e nem lhe passa pela cabeça que possa vir a ser tratada como sinhazinha. Pois espere só para ver, desafiou Norma. Não vai demorar muito para Maria deixar a senzala. Você acha que Maria vai passar a viver na casa grande? Indagou Ninoca. Não só viver na casa grande, mas ocupar o quarto da sinhazinha morta. E vestir as suas roupas, e brincar com seus brinquedos. E vai até poder mandar em nós. Oh, fizeram Ninoca e Fidência ao mesmo tempo, a primeira já sentindo raiva da menina. A segunda, surpresa com tanta mentira. Será que vai se pintar de branco também? Ironizou Zeferina, mas com ira na voz. Não duvido nada, concordou Norma. E a Chica, aquela aproveitadora. Não duvido nada que agora passe a fazer as vezes de mulher do Sr. Eusébio. Não diga, falou Ninoca, surpresa. Você acha que ela e o senhor? Acho. Ninguém me disse nada, mas eu percebi. Podem ver como Chica anda toda metida, com ares de gente importante. É mesmo, concordou Zeferina. Outro dia mesmo, pedi a ela um pedaço de bolo de laranja e ela disse que não podia, que era para Sr. Eusébio. Vejam só que snob. Cuidado com a língua, repreendeu Fidência, ou vão acabar morrendo do próprio veneno. Vai ser a única a defender aquelas traidoras do nosso povo. Provocou Norma. É você quem está dizendo que elas são traidoras. Pois para mim, elas continuam as mesmas. Maria recebeu um favor de Sr. Eusébio, e daí? Ela é só uma criança, fez o que podia para salvar Sinhá Helena, e eu teria feito o mesmo. Não acho certo ficar vendo alguém morrer sem fazer nada, mesmo que seja um cachorro. Quanto a Chica, ela é responsável pelos quitutes de Sr. Eusébio. Como acha que ela ia explicar um bolo mordido antes de ele experimentar o primeiro pedaço? As escravas ficaram em silêncio. Terminaram de lavar a roupa e se levantaram. Ao passar por Fidência, Norma evitou encará-la, mas a outra segurou-a pelo braço e censurou veemente. Devia se envergonhar. Maria e Chica nunca lhe fizeram nada. Devolvendo à outra um olhar de raiva, Norma puxou o braço, abraçou a trouxa de roupas e partiu atrás das amigas, sem imaginar o resultado de tantas mentiras. Norma acendera a primeira fagulha, e Zeferina e Ninoca proporcionaram a palha por onde o fogo se alastraria. Em pouco tempo, os escravos da senzala estavam comentando sobre a preferência de Sr. Eusébio por Maria e Chica. Outro dia mesmo vi a Chica de mãos dadas com o senhor, comentou alguém. Verdade, indignou-se outra pessoa. E Maria estava brincando com as bonecas da sinhazinha. Vocês sabiam que Maria está aprendendo a montar? Mentira! É verdade, eu vi Maria na garupa do cavalo de Sr. Eusébio. E a Chica, toda derretida. Vi, pela janela do quarto do senhor, quando ela se deitou na cama dele. Não, isso não. Vi, sim, eu juro. E cheirava o seu travesseiro. Mas que desavergonhada. Isso não é nada, pois eu ouvi a própria Maria chamando o Sr. Eusébio de meu paizinho. Todos emudeceram, tamanho o espanto, menos Fidência, que se adiantou e replicou em tom de censura. Vocês deviam se envergonhar. Olhos e ouvidos nos enganam, e nem sempre as coisas são o que parecem. E, ainda que Maria e Chica caíssem nas boas graças de Sr. Eusébio, o que vocês têm com isso?
Por acaso é pecado querer ser bem tratada? Ninguém disse mais nada, e foram todos saindo, retomando seus afazeres. Norma não conseguiu conter a euforia e deixou escapar um risinho de satisfação. As coisas estavam tomando o rumo que ela desejava. Na verdade, nada do que haviam dito era o reflexo da verdade. Chica supostamente ficara de mãos dadas com Eusébio quando ele se cortara e mandara que ela lhe fizesse um curativo. E Maria recebera ordens para colocar as bonecas da sinhazinha no sol e escová-las, de modo a tirar-lhes o pó e o cheiro de mofo. Também andara a cavalo no dia em que Eusébio a chamara para ir com ele à vila comprar aguardente, e ela tivera que se equilibrar na garupa, com um pacote cheinho de garrafas no colo. Na hora de desmontar, o saco se rompeu e ela, morrendo de medo de deixar alguma garrafa cair e se quebrar, deixara escapar a súplica. Ai, meu paizinho, referindo-se àquele que está no céu. Chica, por outro lado, fora obrigada a deitar-se na cama de Eusébio certa vez em que, por descuido, derramara a bandeja do café da manhã sobre os lençóis, quando fora recolhê-la após Eusébio haver tomado o desjejum. Na queda, um bolinho rolara pela cabeceira, indo alojar-se num cantinho entre o colchão e o estrado, obrigando-a a esticar-se sobre a cama, com a cara colada no travesseiro, para alcançá-lo. Ante olhos e ouvidos maldosos, a verdade se distorce e toma a forma daquilo que se deseja ver ou ouvir. O fato, contudo, foi que as mentiras acabaram prevalecendo nos corações ressentidos e invejosos, e muitos escravos passaram a olhar Maria e Chica com desconfiança e raiva, evitando-as sempre que podiam. Se antes Maria brincava com as poucas crianças negras que havia, agora, ninguém mais queria a sua companhia. E toda vez que Chica vinha conversar com alguém, os outros respondiam com evasivas e meias palavras, arranjando sempre algo que fazer para não ter que falar com ela. Por que elas estão fazendo isso, mamãe? Perguntava Maria, com lágrimas nos olhos. Não sei, minha filha. Ninguém mais quer brincar comigo. Vai passar. Dali a pouco, ao encontrar-se com Fidência, Chica comentou: não entendo por que todo mundo, de uma hora para outra, não fala conosco direito. Será que fizemos alguma coisa, Maria e eu, que não sabemos? As outras crianças até evitam brincar com ela. Fidência não queria se envolver, mas aquilo já era demais. Não ligue, aconselhou. São mexericos de gente que não tem mais o que fazer, como se isso fosse possível entre nós. Que mexericos? Bobagens. Nem vale a pena falar. Não, Fidência, você falou em mexericos, e eu quero saber o que é. Andam falando mal de mim pelas costas, é. Fidência suspirou fundo, mas acabou contando. Olhe, Chica, corre um boato por aí que você é amante de Sr. Eusébio, e que ele colocou a Maria no lugar da filha dele. O quê? Mas que ideia ridícula! E você acredita nisso? Eu? Não, mas alguns dos outros escravos, sim. Por quê? Quem foi que andou espalhando esse absurdo? As pessoas. Sr. Eusébio não é um homem mau, Fidência. Ele se apegou um pouco a Maria, é verdade, mas não do jeito como estão dizendo. Ele mandou matar Sebastião. Coloque-se no lugar dele. Sebastião deixou Sinhá Helena morrer. O homem ficou feito doido. Perdeu a mulher e a filha em menos de um ano. Você tem razão, mas os outros não pensam assim. Era só o que me faltava, ser acusada pela minha própria gente. Já não basta ter que servir a um branco. Acho que o melhor é deixar para lá. Se você não der importância, as pessoas param de falar. Chica ficou em dúvida. Agora entendia o olhar atravessado de algumas pessoas, mas não lhe agradava ser o alvo das futricas de seu povo. Estavam todos pensando que ela era amante de Sr. Eusébio, e ele nunca olhara para ela com a menor sombra de desejo. O homem ainda era apaixonado pela esposa e vivia a lamentar a morte dela e da filha. Se os outros estivessem dentro da casa grande, saberiam do que ela estava falando. O melhor mesmo era seguir o conselho de Fidência e não se importar com o falatório. Só era ruim para Maria, que era ainda muito criança para compreender a maledicência humana. Capítulo 35. Certa vez,
Fidência estendia os lençóis no varal, enquanto Norma, Zeferina e Ninoca terminavam de enxaguar a rouparia. Ao se levantarem para voltar, Norma avistou Maria brincando na beira do rio e soltou um risinho de escárnio. Com o queixo, mostrou a menina às outras e aproximou-se, falando alto, em tom de reprovação. Deixe Sr. Eusébio saber que você mata o trabalho para ficar brincando com peixinhos. Maria levou um susto tão grande que quase caiu dentro do rio. Norma, secundada por Zeferina e Ninoca, ria a valer da menina, que se enfureceu, e, mostrando-lhes a língua, retrucou com impertinência. E deixe o senhor saber que vocês ficam vagabundeando pelo mato ao invés de esfregar as ceroulas dele. Ora, sua atrevida! Esbravejou Norma, partindo para cima de Maria. Vou lhe dar uma surra, que é o que você merece. Maria se virou para correr. Na pressa, seu pé escorregou nos seixos cheios de limo, fazendo-a desequilibrar-se. Seu corpo fez um rodopio estranho, e ela tentou se segurar em apoios invisíveis. Estendeu os braços para todos os lados, contudo, não havia nada em que se agarrar. Suas pernas bambearam, o pé falseou várias vezes, e ela quase caiu, mas conseguiu se sustentar, embora muito precariamente. Foi tudo muito rápido. Norma achou que poderia se divertir e escarnecer um pouco mais da menina e, aproveitando-se da posição mal equilibrada de Maria, empurrou-a com força para dentro da água. O riacho ali não era fundo, e havia muitas pedras encobrindo seu leito. Maria caiu de costas, espargindo água para todos os lados, o corpo afundado na areia do leito, a cabeça de encontro a uma pedra pontuda, lavada pela água fluente. Ela não emitiu nenhum gemido e, a princípio, Norma e as amigas se escangalharam de tanto rir. Foi Ninoca quem percebeu algo estranho. No lugar onde a água banhava a cabeça da menina, um filete avermelhado escorria, diluindo-se rapidamente na correnteza tênue que fazia o rio rumorejar. Aos poucos, Ninoca foi cessando as gargalhadas, e só então as outras duas notaram que havia algo errado. Um pavor enevoava os olhos de Ninoca, que cobriu a boca com uma das mãos enquanto, com a outra, apontava para o local onde o corpo da criança jazia inerte, balançando ao sabor da corrente. Norma seguiu a direção do dedo da amiga, com os lábios ainda distendidos no sorriso mordaz, que se extinguiu tão logo percebeu o sangue de Maria diluído na água. As três se olharam em silêncio, recusando-se a acreditar no que havia acontecido. Não pode ser, balbuciou Norma, com medo de se aproximar. O rosto está fora da água. Ela bateu com a cabeça. Esganiçou-se Zeferina. Olhe o sangue. O sangue continuava a correr, e Norma começou a se desesperar. Vão dizer que fui eu, apavorou-se, associando tudo às acusações mudas e fantasiosas acerca da morte de Sebastião. Não foi culpa minha. Ela caiu. Você a empurrou, lembrou Zeferina. Ela escorregou. É o que vamos dizer, sugeriu Norma, em pânico. Ai, meu Deus, o que é que fazemos? Soluçou Zeferina. Vamos chamar alguém e dizer que ela caiu. Vocês entenderam? Norma e Ninoca estavam de costas para a mata, e apenas Zeferina viu quando Fidência chegou. Como demoravam a voltar com a roupa lavada, Fidência partira atrás delas para ver o que havia acontecido. O que vocês fizeram? Gritou Fidência, que havia escutado parte da conversa. Foi um acidente, afirmou Norma. Não fizemos nada. Ela caiu. Fidência havia passado por elas às pressas e examinava o corpo inerte de Maria. Ela está morta, constatou horrorizada. Vocês a mataram. Não, foi um acidente, eu juro. Não jure pelo que sabe que é mentira. Eu ouvi o que vocês disseram. Ouvi claramente quando Zeferina disse, você a empurrou. Você quem? Qual das duas empurrou Maria? Ela caiu, escorregou na pedra e caiu. Mentira! Vocês a empurraram. Ou você, ou Ninoca. Eu, não. Defendeu-se Ninoca, apavorada ante a possibilidade de ser acusada de criminosa pelos demais. Nem cheguei perto dela. Norma permaneceu em silêncio, maldizendo intimamente a covardia da amiga. Foi você, não foi? Acusou Fidência, apontando para Norma.
Você a detestava e aproveitou-se da oportunidade para livrar-se de uma criança inocente. Como pôde? Foi sem querer, eu juro. Choramingou Norma. Não queria que ela morresse. Foi uma brincadeira. Você a empurrou? Foi isso que fez? Norma a empurrou, mas não para matá-la, intercedeu Zeferina. Nós só queríamos nos divertir, esclareceu Norma. Não era para isso acontecer. Fidência não disse mais nada. Lançou a Norma um olhar de muda reprovação e foi apanhar o corpo de Maria. Como faria para contar a Chica que fora Norma quem matara sua filha? Você devia vir comigo, aconselhou a Norma. Se realmente foi sem querer, venha comigo e conte tudo a Chica. Ficou louca, protestou Norma. Chica vai querer me matar. É o mínimo que você deve fazer. Assumir a responsabilidade pelo que fez. Mas foi sem querer. Ainda assim, você fez. Pelo amor de Deus, Fidência, não conte nada. Confirme a nossa versão do acidente. Nunca menti na vida e não vou começar agora para acobertar o seu erro. Venha comigo e conte a Chica. Talvez assim ela não fique com tanta raiva de você. Ela vai me odiar. Já me odeia. É você quem a odeia, assim como odiava Maria. Foi o seu ódio que matou a menina. Não me peça para fazer uma coisa dessas. Por sua causa, Maria e Chica foram discriminadas pela nossa gente. Por causa das mentiras infames que você inventou. Eu estava com raiva e com medo. Achei que Maria e Chica tinham se passado para o lado dos brancos. Mentira! Você quis descontar em Maria a sua própria covardia. Vai ser covarde novamente. Não sou covarde. Eu não podia salvar Sebastião. Ninguém achou que podia. O que aconteceu a Sebastião não foi culpa sua, nem ninguém esperava que você perdesse a vida junto com ele. Você é quem se acusa de covarde e quis punir Maria no seu lugar para ver se, culpando-a, aliviaria a própria culpa. Eu não fui culpada, você mesma disse. Eu disse, mas não é assim que você pensa. Com Maria, contudo, é diferente. Foi por sua causa que ela morreu. Vai ser covarde novamente. Sem argumento, Norma abaixou os olhos e chorou. Fidência tinha razão. Ela fora longe demais. Não tivera culpa na morte de Sebastião, mas, o que dizer de Maria? De onde estava, ficou olhando Fidência erguer o corpo da menina e sentiu o coração se confranger. Queria muito contar a verdade, mas tinha medo da reação dos outros. E se ficassem zangados e a matassem também? E se Sr. Eusébio, que gostava tanto da menina, mandasse que o Baldo a amarrasse no tronco, lhe desse umas chibatadas e a enforcasse? Apesar do medo, Norma sentiu que precisava fazer alguma coisa. Estava muito arrependida de tudo o que fizera. As mentiras que inventara sobre Maria e, principalmente, o empurrão que lhe dera. Nunca pensou em matar a menina. Quando a empurrara, nem sequer lhe passou pela cabeça que ela podia morrer. Não era uma assassina. Podia ser invejosa, covarde e maledicente. Mas criminosa, não era. E agora, Maria estava morta por causa da sua inconsequência. Norma sentiu um medo indescritível apoderar-se de todo o seu corpo, só não a paralisando porque o remorso foi mais intenso. Seria difícil, mas sabia o que tinha que fazer. Você vem comigo ou não? Indagou Fidência, parando ao lado dela com a menina no colo. Ao invés de responder, Norma estendeu as mãos e tomou o corpo de Maria dos braços da outra. Deixe que eu a levo, falou com voz sofrida. Como você mesma disse, a responsabilidade é minha. Percorreram o caminho todo em silêncio. Apenas Fidência e Norma, carregando a menina morta, entraram na casa. Chica estava mexendo as panelas no fogão e ouviu o barulho de passos. Pensando que fosse a filha, virou-se despreocupadamente, ao mesmo tempo em que dizia: Você demorou. As palavras morreram na garganta, e a mente de Chica não conseguiu decifrar a cena insólita que tinha diante de si. O que Fidência fazia ali parada, ao lado de Norma, que segurava no colo sua filha adormecida. Aos poucos, o susto foi passando, e a lucidez voltou a animar a mente de Chica, que soltou a colher de pau e correu para elas. Maria!
Minha filhinha, o que foi que aconteceu? Chica retirou a menina dos braços de Norma e sentou-se com ela ao colo, sem imaginar que ela não tinha mais vida. Maria estava toda molhada, e a mãe custou a perceber o sangue que começava a grudar na carapinha. Algumas gotas, contudo, se espargiram sobre a alvura de sua blusa, e Chica afastou a criança, apalpando-lhe a cabeça até encontrar a ferida. Só então se deu conta da moleza do corpo de Maria, bem como da falta de respiração, dos olhos cerrados que não se abriam e da ausência do compasso de seu coração. Durante alguns minutos, em que tentou disfarçar a verdade, não acreditou que Maria estivesse morta. Parecia que dormia. Alisou-lhe os cabelos e chamou baixinho, Maria. A menina não se movia, e o contato de seu corpo frio lembrou a Chica o toque da morte. Um arrepio percorreu os ossos da escrava que, finalmente, percebeu que a fatalidade a tinha escolhido. Soltou um grito e apertou o corpo da menina, chorando com a dor da certeza de que ela havia morrido. Maria! Rumorejou. Oh, não! Durante muito tempo, Chica permaneceu agarrada ao corpo da filha, e ninguém teve coragem de interrompê-la ou dizer alguma coisa. Fidência as olhava emocionada, e Norma padecia de remorso. Depois que ela parou de soluçar, permanecendo tão imóvel quanto a criança, Fidência se aproximou e falou gentilmente, ela se foi, Chica. Precisamos enterrá-la. Chica levantou os olhos e enxugou as lágrimas, e a dor que havia impressa neles causou um calafrio em Fidência e mal-estar em Norma. Ela havia, sem querer, roubado uma criança de sua mãe. Minha filhinha, soluçou Chica, o que foi que aconteceu? Fidência olhou para Norma, que engoliu em seco e pensou em recuar, mas o caminho não tinha mais volta. Era preciso reunir coragem e agir. Chica, sussurrou ela, Maria caiu no rio. Os olhos de Chica se estreitaram, como se quisessem impedir que, com as lágrimas, a dor fugisse de dentro dela. Caiu, repetiu ela, ouvindo as palavras de Norma como se estivesse num sonho. Bem, na verdade, ela hesitou e olhou para Fidência, que a encorajou com o olhar. Eu estava com ela, e nós estávamos brincando, e ela estava na beira do rio. Havia muitas pedras, muitos seixos escorregadios. Eu não queria, eu juro. O quase descontrole de Norma chamou Chica de volta à razão. Ela acomodou o corpo de Maria sobre o banco e se levantou, agora mais consciente. Você não queria o quê? Norma engoliu em seco e respondeu com voz inaudível, não queria que ela morresse. Olhou de relance para Chica e, vendo seus olhos ávidos, temeu a sua reação. O que você estava fazendo com ela? Tornou Chica, tentando imaginar por que Norma estava com Maria, se não gostava dela. Eu a vi na beira do rio. Fui brincar com ela, e ela caiu. Brincar com ela? Não compreendo. Eu só encostei nela, e ela caiu. Você a empurrou? Norma não conseguiu responder. Fechou os olhos e fez que sim com a cabeça, esperando pela explosão de Chica. A reação, contudo, não veio. Quando Norma abriu os olhos, o que viu a deixou ainda mais angustiada. Chica estava de joelhos, o corpo dobrado sobre si mesmo, a cabeça quase tocando o chão. O que está fazendo? Questionou Fidência, com medo de que a amiga estivesse passando mal. Estou rezando para que Deus não permita que meu coração se encha de ódio pelo que Norma nos fez. A resposta foi deveras pungente, e Norma sentiu o remorso afundar diante da nobreza e da superioridade do gesto de Chica. Por Deus, Chica, perdoe-me. Suplicou transtornada, atirando-se ao chão à frente da outra. Eu não queria, fui tola, covarde, maldita. Mas jamais teria matado uma menina ou qualquer outra pessoa. Posso ser uma mulher sem alma, mas não sou assassina. Foi sem querer. Eu a empurrei, sim. Mas por idiotice, pensei que ela ia cair e se molhar. Jamais imaginei que sua cabeça fosse encontrar aquela pedra. Foi um acidente, eu juro. Não me odeie, Chica, perdoe-me. Perdoe-me. Oh, meu Deus, o que fui fazer? Quem chorava em descontrole era Norma, ao passo que Chica permanecia serena, apesar da dor profunda.
Ela estendeu a mão para a frente e tocou o braço da outra, que olhou para ela assustada. Se dissesse que não estou sofrendo pelo que você fez, eu estaria mentindo. Mas não odeio você, e perdão, quem tem que lhe dar, é o seu coração. Você é uma alma nobre, afirmou Norma, a voz entrecortada pelos soluços. Ao passo que eu, sou uma perdida, só agora percebo a cegueira que me guiou por toda a vida. Ainda que eu viva 100 vezes, jamais serei como você. A dor e o arrependimento de Norma eram sinceros, e Chica não disse mais nada. Auxiliada por Fidência, levantou-se e foi cuidar do enterro da filha. Em nenhum momento, Chica acusou Norma ou fez qualquer insinuação maldosa. Nem sequer comentou sobre o ocorrido. Disse apenas que a menina havia caído e batido com a cabeça numa pedra, o que era verdade. Não queria destilar o ódio entre os seus nem provocar a punição de Norma por parte de Eusébio. Com o passar do tempo, Norma foi desfazendo as intrigas que levantara sobre Maria e Chica. Admitiu que havia inventado aquelas histórias porque estava com raiva da menina, mas que agora, depois que ela morrera, se arrependia. E teria até contado que fora ela quem empurrara a criança, se Chica não a impedisse, argumentando que aquela revelação não faria bem a ninguém, pois as críticas, as acusações e os julgamentos só servem para aliviar as culpas de quem os faz. Aquele que julga é porque se considera superior, e nenhum de nós está acima dos outros ou de Deus, dizia ela. Só sabe a verdade quem pode se beneficiar com ela. Para todos nós, ela serve de lição. Para os outros, será um estímulo à prática da maledicência e do mal. Se bem que não florescesse uma amizade entre Chica e Norma, nenhum ressentimento restou entre as duas. Chica tratava Norma bem, embora com um certo distanciamento, e esta correspondia com respeito, defendendo-a sempre que alguém pensava em falar mal dela. E Norma, nunca mais em sua vida, usou a palavra para ofender ou agredir quem quer que fosse, servindo ainda de exemplo para suas amigas Ninoca e Zeferina, que também aprenderam que o silêncio é bênção que todos devem cultivar. Falando sobre o passado, Maria foi uma alma nobre que se dispôs a me acompanhar na vida. Pode ser que muitos não saibam, mas ela gostava de ser minha filha, porque fui sua mãe por 3 encarnações sucessivas. Assim como eu, tinha muito que aprender, embora ela estivesse mais preparada para enfrentar as armadilhas de seu próprio coração. Falando um pouco de Maria, que antes foi a irmã e, antes ainda, Cibele, só o que posso dizer é que ela foi a luz que me guiou pelas noites infindas e que, sem ela, talvez eu não conseguisse vencer. O maior conflito de Maria era sua dificuldade de adaptação ao mundo e, por isso, pelo seu merecimento, podia retornar mais cedo do que a maioria de nós. Embora aparentemente dolorosos, seus desenlaces não foram sentidos com sofrimento, porque sempre houve muitos bons espíritos que a desligavam da matéria milésimos de segundos antes de ela ser atingida pela dor. Com isso, Maria foi crescendo em espírito e hoje consegue, sozinha, auxiliar muita gente. Para mim, os anos transcorreram solitários, porém, proveitosos. Eu, que um dia fora Araceli e antes Alejandro, podia agora me considerar preparada para novas experiências. Não vivi muitos anos na Terra, porque também tinha pressa de retornar, e me foi concedida essa graça. Quando reencarnei naquela senzala, muitos dos que me acompanharam haviam sido antigos índios e índias que pereceram sob a sanha da minha espada, nos tempos dos maias e astecas. Reuniram-se todos ali, uns para me cobrar, outros para me ver cair. Alguns, como Norma, Ninoca e Zeferina, consegui conquistar. Com outros, precisava ainda me esforçar um pouco mais. De toda sorte, aprendi com a vida o valor exato do orgulho. É o orgulho que nos dá o reconhecimento do que somos e podemos, desde que não nos deixemos envenenar pela soberba, a presunção e a arrogância. Quando isso acontece, nós decaímos, mais uma vez, pelas veredas da ilusão e nos atribuímos uma importância maior do que qualquer um pode ter nesse mundo de enganos. Ninguém que habite este planeta está em condições de merecer o título de melhor, supremo ou absoluto. Ninguém.
Somos todos parte do um, que não se fragmenta nem se divide, mas apenas se irradia em diferentes direções. E todas essas centelhas, um dia, inexoravelmente, tornarão a fonte da qual partiram para resplandecer numa única flama de amor. Se é assim, então, por que perder tempo alimentando o orgulho que destrói, que invalida e que engana? Basta olharmos a natureza para percebermos o tamanho da nossa pequenez. Que arrogância é essa que nos faz pensar que somos absolutos, quando o desconhecido ainda ocupa a maior parte de nossas vidas? Como pode alguém que conhece tão pouco do universo pretender ter a última palavra no sentido da verdade? E o que é a verdade senão aquilo que nosso coração sente como a resposta indizível aos nossos questionamentos mais profundos? Quarta parte. Eleonora. Capítulo 36. Eleonora se distraía no jardim de sua casa com as crianças. Silmara, a mais velha, percorria, com a boneca, caminhos imaginários por entre as flores perfumadas, enquanto Evandro espetava formigas com uma vareta pontiaguda. Eleonora se levantou e, gentilmente, retirou a varinha das mãos do menino. Quantas vezes tenho que repetir que não se deve maltratar os animais? Ora, mamãe, é só um inseto, protestou ele, com irritação. Mesmo assim, é crueldade. Ela não percebeu a chegada de Sérgio, que a abraçou por trás e beijou sua cabeça perfumada. Olá, querido, disse ela, virando-se para ele. Vai sair? Mais tarde. Temos reunião no centro espírita. Ah, você não vai? Eu gostaria, mas não tenho com quem deixar as crianças. Você é quem sabe. Permaneceram algum tempo no agradável convívio em família, até que a noite se aproximou, e Sérgio partiu para o centro. Chegando lá, encontrou, entre os presentes, algumas pessoas que não conhecia. Quem são? Indagou a um amigo. Um tal de seu Joaquim. Veio trazendo o filho, um jovem chamado Zélio 16, que, dizem, sofria de paralisia e começou a andar de repente. Os presentes sentaram-se à mesa, e iniciaram-se os trabalhos. Logo após a abertura, para surpresa de todos, o rapaz se levantou da cadeira e falou com voz categórica. Aqui falta uma flor. E saiu, deixando todos mudos de espanto. Seu Joaquim, não é permitido se ausentar no meio da reunião, censurou o presidente. Eu, lamento muito, não sei o que aconteceu. O rapaz voltou em seguida, trazendo uma rosa branca e depositando-a sobre a mesa. O dirigente ficou confuso, e um pequeno tumulto estabeleceu-se no ambiente, com todos falando ao mesmo tempo. Sérgio parecia paralisado com a cena e, principalmente, com aquele menino de nome Zélio. A muito custo, o dirigente conseguiu conter a balbúrdia, e os médiuns se aquietaram. Mas não por muito tempo. Logo um homem sacudiu o corpo, seguido por muitos outros, inclusive Sérgio, que não sabia bem o que se passava. Na verdade, todos incorporavam espíritos diversos, que falavam com estranho chiado na voz. O que está acontecendo? Indagou o dirigente. Onde está a disciplina? E quem são vocês, que aparecem assim na sessão, sem convite? Nós somos os espíritos dos índios que aqui habitaram, disse um dos médiuns. E outros de nós, antigos escravos, pretos velhos que agora desejam trabalhar. Isso não é possível, repreendeu o dirigente. Peço que, por favor, se retirem. Aqui não são permitidas manifestações de espíritos tão atrasados e incultos. Sérgio viu-se dominado por um daqueles espíritos e não lutou contra ele. Sentiu indescritível bem-estar com a presença da entidade, que se dizia um índio, e permitiu a incorporação tranquila e benéfica. A seu lado, Zélio havia se levantado e, igualmente incorporado, falou com voz clara e segura 17. Por que repelem a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Seria por causa de suas origens sociais e da cor. Um médium vidente, percebendo a luminosidade que irradiava do espírito incorporado em Zélio, perguntou espantado. Por que o irmão fala nestes termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são nitidamente atrasados?
Por que fala deste modo, se estou vendo que me dirijo, neste momento, a um jesuíta, cuja veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, meu irmão? Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho, para dar início a um culto em que estes pretos e índios poderão dar sua mensagem e, assim, cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber meu nome, que seja este, Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Julga o irmão que alguém irá assistir a esse culto. Ironizou o vidente. Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. A manifestação do espírito, embora desdenhada pela maioria dos presentes, muito impressionou Sérgio. De volta à casa, encontrou Eleonora sentada na sala, lendo uma obra espírita, e foi logo contando. Minha querida, você nem imagina o que aconteceu. O que foi? Apareceu por lá, hoje, um rapaz muito simpático, chamado Zélio de Moraes. Em minúcias, Sérgio contou a Eleonora o que havia acontecido, inclusive com ele, que incorporara o espírito de um índio. Não me diga, interessou-se Eleonora. E quando foi que você disse que ele iniciaria o novo culto? Amanhã, às 8 da noite. Por quê? Está interessada? Para falar a verdade, estou sim. Achei essa história fantástica e maravilhosa. Não conheço esse menino nem sei o que ele pretende, mas só de ouvir você falar, já simpatizei ele. Acho que ele resumiu bem tudo o que eu penso e sinto. Está pensando em ir à casa dele? E por que não? Você mesmo disse que o achou simpático. Sim, mas, daí a frequentarmos o seu culto. O que é que tem? Por acaso está com medo da reação de seus colegas do centro? Não. Só não estou bem certo sobre a seriedade desse rapaz. É por isso que temos que ir até lá. Só assim saberemos se o menino é sério e se essa entidade, realmente, está em condições de introduzir esse novo culto. Ficou curiosa? É mais do que isso. Sinto como se uma voz interior me impelisse a ir. Eu tenho que conhecer esse moço. Também fiquei curioso. Você tinha que ver o garoto. Parecia tão espontâneo, tão verdadeiro. Então, você tem que me levar até lá. Precisamos ver de perto o que está para acontecer. Muito bem, minha querida, iremos até lá. Está satisfeita? Muito. Ele a beijou com carinho e indagou. E as crianças, como estão? Silmara está bem, mas Evandro, como sempre, faz das suas. É rebelde, malcriado e autoritário. Sem falar que gosta de maltratar os animais. Você se preocupa à toa. Com o tempo, isso passa. Espero que sim. Deitados para dormir, Eleonora não conseguia parar de pensar no que Sérgio dissera sobre o rapaz que fora ao centro naquele dia. Embora o marido insistisse para que ela frequentasse as reuniões, tinha uma certa resistência. Eleonora gostava das leituras que fazia e achava bonitas as palavras do Evangelho. No entanto, sentia uma inquietação que não podia definir. Havia algo que não guardava coerência com a ideia que ela fazia de caridade ou das verdades divinas. E agora, Sérgio vinha lhe falar sobre um novo culto, iniciado por uma entidade que se dizia Caboclo. Só o nome do espírito, Caboclo das 7 Encruzilhadas, já a impressionou. Sentiu imensa alegria e ficou imaginando por que a ideia de um índio dirigindo um culto a entusiasmara tanto. Naquela noite, Eleonora sonhou. Sonhou que caminhava por uma floresta muito verde, até que encontrou um índio imenso, musculoso e muito atraente. Sem temê-lo, aproximou-se. Ao vê-la, o índio sorriu e a estreitou num abraço forte e amistoso. Sinto saudades, Piraju, disse ela, ainda abraçada a ele. Também eu, respondeu o índio. Mas está chegando a hora em que trabalharemos juntos. Por onde você anda? Por que não me acompanhou? Foi preciso que eu ficasse. Juntos, temos muita contribuição a dar a essa religião nascente. Você vai estar comigo? O tempo todo.
Serei o seu guia, o espírito com o qual você desenvolverá a sua mediunidade e trabalhará para ajudar, não só aqueles que necessitam, mas a si mesma. É através da sua missão na Terra que terá a chance de, finalmente, se reajustar com os últimos desafetos. E os laços de inimizade se diluirão pelo bem que você lhes fará. Não sei se estou à altura. Se não estivesse, não teria sido permitido que você viesse ao mundo com essa tarefa. E agora, minha querida, volte ao corpo físico. Amanhã se aproxima e, em breve, Sérgio irá despertar. Piraju pousou-lhe um beijo suave na testa, e Eleonora voltou ao corpo. Em poucos instantes, sentiu as cutucadas gentis do marido, que lhe dizia ao ouvido: levante-se, preguiçosa. O relógio acaba de dar 6 horas. Eleonora abriu os olhos mansamente e fixou-os nele. Lembrou-se vagamente do sonho que tivera naquela noite e comentou com Sérgio: sonhei com um índio. Teria sido o caboclo das 7 encruzilhadas. Não sei dizer, só o que me lembro é que ele dizia que teríamos que trabalhar juntos. Não é estranho? Talvez você tenha ficado impressionada com a história do Zélio e de seu caboclo. Talvez. Eleonora sabia que não era só isso. Impressionara-se, sim, mas aquele sonho era muito mais real do que qualquer impressão que tivera. Tinha certeza de que, de alguma forma, ela se encontrara com aquele índio, em algum outro lugar, e ele era uma pessoa muito querida. O índio, de cujo nome não se recordava, lhe dissera que trabalhariam juntos. Mas juntos em quê? Embora não se lembrasse com exatidão do sonho, Eleonora sabia que ela e aquele índio ainda se encontrariam muitas vezes, e que ele seria, durante toda a sua vida, seu protetor e seu amigo. Capítulo 37. Eleonora não saberia descrever a emoção que sentia. Só de pensar que, à noite, iria conhecer Zélio de Moraes, seu coração disparava. Desde menina, sempre fora bastante curiosa a respeito das verdades ocultas da vida e procurava estudar e se instruir. Casou-se aos 18 anos e ganhou de presente dos sogros uma viagem à Europa. Por essa época, Eleonora já conhecia a doutrina espírita. Quando pequena, leu alguns artigos publicados em jornais cariocas e logo travou contato com a doutrina de Kardec 18. Ficou fascinada e procurava estudar cada vez mais. No Brasil, contudo, a literatura espírita e esotérica era muito restrita, e Eleonora permanecia com um anseio inenarrável e insatisfeito. A fim de dar cumprimento à tarefa que lhe fora confiada, Eleonora nasceu em uma família de posses e de mente aberta para seu tempo. Teve educação aprimorada, estudou nas melhores escolas e aprendeu inglês e francês, idiomas que dominava tão bem quanto o português. Gostava de ler e se instruía o mais que podia, e foi adquirindo uma cultura pouco vista em mulheres brasileiras do início do século XX. Para sua felicidade, casou-se com um homem compreensivo e inteligente, também disposto a estudar e conhecer as verdades ocultas e invisíveis. Sérgio tinha um próspero consultório dentário em Niterói e era dedicado médium em um centro espírita local. Em sua viagem à Europa, Eleonora passou a conhecer obras de escritores como Helena Blavatsky 19 e Anne Besant 20, dentre outros, interessando-se, cada vez mais, pelas coisas ocultas. De posse de tão variada literatura espírita e esotérica, não era de se espantar que a mente de Eleonora sofresse um impulso muito além do comum de sua época, e as doutrinas praticadas no Brasil não despertavam muito o seu interesse, por achá-las incompletas e muito seletivas. Por isso, quando Eleonora ouviu falar de um menino que vinha trazendo a mensagem de um caboclo para dar início a uma nova doutrina que falaria aos humildes, algo dentro dela se acendeu. Parecia que aquela religião nascente resolveria os seus questionamentos, pois Eleonora tinha reservas quanto à excessiva erudição de certos segmentos espiritualistas. Para ela, estudar era importante, mas mais importante do que o conhecimento era a compreensão para com os humildes. Era preciso inaugurar uma corrente que despertasse a fé nas pessoas, sem, contudo, exigir-lhes mais do que suas capacidades intelectuais poderiam dar. E seu coração lhe dizia que seria através daquele menino, Zélio de Moraes,
que essa nova doutrina se iniciaria e depois se espalharia por todo o Brasil. As crianças haviam acabado de voltar da escola, e Eleonora as recebeu com o carinho de sempre. Silmara, a mais velha, contava agora 9 anos, e Evandro, 7. Os dois eram muito diferentes. Silmara era meiga e compreensiva, amiga de todos e estava sempre sorridente. Evandro, ao contrário, era agressivo e autoritário, além de morrer de ciúmes da mãe. Ao mesmo tempo em que era possessivo, parecia comprazer-se quando fazia algum comentário que a indignava ou feria. Como estão os meus amores? Indagou ela, beijando cada um no rosto. Muito bem, mamãe, respondeu Silmara, envolvendo o pescoço de Eleonora. E o meu rapazinho? Tornou ela, puxando o menino para si. Evandro deu de ombros e apertou-a com força. Não gosto da escola, queixou-se. A professora é uma chata. Não diga isso, repreendeu ela. A professora está apenas cumprindo o dever dela de ensinar alguma coisa a você, principalmente, boas maneiras. Isso não é jeito de se referir a ninguém. O rosto de Evandro enrubesceu. Ele não gostava quando a mãe lhe chamava a atenção e fulminou Silmara com o olhar, como se ela fosse a culpada pela repreensão que sofrera. Podemos ir ao parque mais tarde? Perguntou Silmara, sem notar o olhar do irmão. Depois que fizerem o dever de casa, podem. E agora, vão lavar as mãos para o almoço. Já passa do meio-dia. Ao final da tarde, as crianças foram ao parque com a babá, e Eleonora começou a sentir a ansiedade crescer. A todo instante, consultava o relógio, na esperança de que ele avançasse mais depressa e logo chegasse a hora de ir à reunião em casa de Zélio. Quando Sérgio chegou, encontrou a mesa posta para o jantar. Eleonora e as crianças o aguardavam na sala, e a mulher foi logo falando, assim que ele entrou. Boa noite, querido. Venha jantar, depois poderá tomar o seu banho e iremos à casa de Zélio. Sim, senhora, brincou ele, e ela riu. Mas será que antes eu não mereço um beijo de minha mulher e meus filhos? Ainda sorrindo, Eleonora o beijou levemente nos lábios, e Silmara pulou no colo do pai, dando-lhe prolongado beijo no rosto. Evandro, por sua vez, fingiu que não escutou e permaneceu sentado em seu lugar, brincando com o guardanapo. Sérgio não disse nada. Aproximou-se do filho e beijou-o na face, desalinhando seus cabelos. Vamos comer? Chamou Eleonora, sentando-se à mesa com a família. O jantar transcorreu tranquilo, e Eleonora e Sérgio chegaram à casa de Zélio de Moraes um pouco antes das 8 horas. É aqui mesmo? Perguntou Eleonora, surpresa com a multidão espalhada pela calçada. Sérgio consultou o papelzinho com o endereço e retrucou igualmente espantado. O endereço está correto. É aqui, sim. Pediram licença e entraram. Os demais membros do centro já se encontravam presentes e cumprimentaram Sérgio e Eleonora. Os dois tomaram assento, e Eleonora viu, pela primeira vez, o menino Zélio. Sentiu uma estranha força partindo dele e teve certeza, naquele momento, que era ali que realizaria a tarefa que lhe cabia, embora ainda nem soubesse ao certo o que era. Quando o relógio da sala bateu às 20 horas, Zélio se agitou e incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, que começou a falar com estranha fonética fonação 21. Aqui se inicia um novo culto, onde os espíritos de pretos velhos africanos, que haviam sido escravos e que desencarnaram, e que não encontram campo de ação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase que exclusivamente para os trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos da nossa terra poderão trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que seja a cor, raça, credo ou posição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, será a característica principal deste culto, que tem base no Evangelho de Jesus e, como Mestre Supremo, o Cristo. O olhar de todos era de espanto, menos de Eleonora, que parecia beber as palavras do caboclo. Após um breve instante, ele prosseguiu. Serão chamados de sessões os momentos de trabalho espiritual, que se realizará diariamente, das 8 às 20 horas. Os participantes devem estar uniformizados de branco, e o atendimento será gratuito.
E esse culto será chamado de Umbanda, que é a manifestação do espírito para a caridade. Ninguém ousava dizer nada, e o caboclo continuou. Este grupo, que acaba de ser fundado, será conhecido por Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade porque, assim como Maria acolhe em seus braços o Filho, a tenda acolherá os que a ela recorrerem nas horas de aflição. Todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos, e a nenhum viraremos as costas e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Dentre os presentes, havia alguns sacerdotes que, indignados com a atuação daquele espírito, endereçaram-lhe perguntas em latim e alemão, às quais o caboclo respondeu com facilidade. Como pode ser uma coisa dessas? Maravilhou-se Eleonora. Sérgio, esse espírito é um sábio, e o menino que tem o privilégio de incorporá-lo é um abençoado. Ele é uma fraude, comentou alguém a seu lado. Um índio ignorante não pode ser o portador de nenhuma doutrina que se preze, sussurrou um homem. Que ousadia! Alguns se levantaram para sair, outros permaneceram. Sem se incomodar com a reação dos presentes, o caboclo deu início, então, à segunda parte dos trabalhos. Eleonora e Sérgio estavam paralisados e ficaram observando, maravilhados, as curas aparentemente milagrosas que ele realizou. Como, Sérgio? Espantou-se Eleonora. Como ele pode fazer isso? Não sei, respondeu ele, igualmente espantado. Como você mesma disse, ele é abençoado. O entra e sai de enfermos era grande, e a todos o caboclo recebeu com igual amorosidade, curando-os e dando-lhes conselhos amigáveis. A sessão já chegava ao fim quando nova entidade se manifestou, autodenominando-se Pai Antônio, espírito de um preto velho, ex-escravo, que vinha para auxiliar nos trabalhos de cura. Quando a sessão terminou, Eleonora esperou até que os presentes se retirassem e foi falar com Zélio. Estou encantada com o que você fez. Nunca vi nada parecido. Não se espante com a minha tarefa, respondeu ele, fitando-a fixamente nos olhos. Porque a sua dará continuidade à minha, pois você é uma das voluntárias na propagação desta doutrina do bem. Como assim? Surpreendeu-se ela. Não entendo o que quer dizer. A hora ainda não é agora, porque você ainda tem muito que aprender. Por isso, convido-a, e ao seu marido, a se unirem a mim nesta tenda. Sei que são pessoas de coração puro e que estão dispostas a trabalhar pela caridade e o amor. Vejo a seu lado um belo índio, com o qual você poderá desenvolver a sua mediunidade e ajudar no auxílio aos enfermos do corpo e da alma. Por que está dizendo uma coisa dessas? Protestou Sérgio. Você nem nos conhece. O que sei de vocês é o que basta para conhecer-lhes o coração. E nós nada sabemos sobre essa Umbanda. Continuou Sérgio a objetar. Mas não desejam aprender? Eleonora fez que sim, e Zélio prosseguiu, pois é o que é preciso para filiar-se a nós. Não exigimos nada além de amor e boa vontade. Isso, vocês têm? Sim, afirmou Sérgio, mas não sei o que dizer. Você tem medo do que desconhece. Seu coração está ainda preso a antigos dogmas surgidos da interpretação da obra espírita. Noto, contudo, que os seus anseios são maiores e as suas dúvidas são pertinentes. Perdoe-me, Zélio, o que vimos aqui hoje, realmente, nos impressionou. Temos, no entanto, algum conhecimento sobre o desenrolar das seitas africanas no Brasil, e não é isso que procuramos. Ele disse que a Umbanda seria diferente do Candomblé, lembrou Eleonora. Diferente, sim, não quis dizer que seria melhor nem pior. Apenas que é um novo culto, para pessoas que buscam outras coisas. Não quero, com isso, competir com outras seitas nem lhes retirar o mérito. Tudo está certo na obra divina, e não se pode dizer que um culto é melhor do que outro. Todos são bons. O que faz a diferença são as pessoas, são elas que os fazem melhores ou piores. Mas diferente em quê? Insistiu Sérgio. Para começar, não teremos sacrifícios de animais nem utilizaremos tambores ou roupas coloridas. Será um ritual simples, para os que são simples. Não precisa dizer mais nada, arrematou Eleonora.
Eu aceito o seu convite e estarei aqui amanhã para contribuir com as sessões. E Sérgio virá comigo, não é? Sim, claro, concordou ele, embora não muito seguro. Não vão se arrepender, finalizou Zélio, despedindo-se deles. Já em casa, Eleonora conversava com o marido sobre o ocorrido naquela noite. Não sei o que pensar, dizia Sérgio. Tenho minhas dúvidas sobre o resultado de tudo isso. O resultado, o futuro mostrará, contrapôs Eleonora. E acho que você está sendo preconceituoso. Preconceituoso, eu? Desde quando tenho preconceito com as pessoas? Desde que julga o candomblé uma religião atrasada. Eu não disse isso, apenas não me agradam seus rituais. A mim também não, porque não tenho afinidade com sacrifício de animais ou coisas do gênero. Mas nós não podemos criticar o que não conhecemos. Aquelas pessoas, com certeza, têm um motivo para fazer o que fazem, e há de haver um fundamento em seus rituais. Não nos cabe julgar, Sérgio. E se essa nova religião promete um culto diferente, por que não experimentar? Ora, se você já aceitou o convite de Zélio, acho que não tenho escolha. Você não precisa ir, se não quiser. E deixá-la sozinha? Nunca. De que tem medo? Não tenho medo de nada, mas quero estar ao seu lado. Você também gostou do que viu hoje, confesse. Eu gostei, não nego. E o centro também já não me satisfaz. Sinto falta de algo mais. Mas será que esse algo mais está nessa tal tenda de Nossa Senhora da Piedade? Como disse, temos que experimentar. Se não frequentarmos, não vamos descobrir. Está bem, como sempre, você venceu. Eles se abraçaram sorrindo e foram dormir. No dia seguinte, lá estavam eles, às 8 em ponto, prontos para participar da sessão. Eleonora mandou fazer roupas brancas para ela e Sérgio, e logo se integraram aos cultos. Capítulo 38. Durante os 10 anos seguintes, Eleonora esteve com Sérgio ao lado de Zélio de Moraes. Quando, em 1918, ele recebeu ordens do Astral Superior para fundar 7 novos templos, Eleonora e Sérgio, a seu pedido, transferiram-se para a tenda espírita São Jerônimo, onde trabalharam por cerca de 10 anos. Ao final desse período, Eleonora estava pronta, finalmente, para assumir a direção de seu próprio centro espírita, onde continuaria sua tarefa de propagar a Umbanda e contribuir para o crescimento moral e espiritual do ser humano. Na inauguração do novo centro de Umbanda, Eleonora contava com poucos médiuns que a acompanharam, vindos da tenda São Jerônimo, mas os trabalhos corriam bem. Sérgio e Silmara atuavam a seu lado, ficando a condução das sessões doutrinárias a cargo de Eleonora. Evandro, por sua vez, comparecia vez ou outra, normalmente quando precisava de alguma coisa. Quando a ideia de abrir seu próprio centro brotou, Eleonora ainda resistiu, julgando-se não estar à altura de tão nobre missão. Contudo, o próprio Zélio a estimulou, e o sonho com Piraju tornou-se bastante revelador, levando-a a ceder à vontade do alto. Você deve abrir o centro, disse-lhe o índio em sonho. É a sua chance de se libertar de tantas cobranças. Por quê? Não se lembra do que Alejandro fez? Sim, mas isso foi há tanto tempo. Não há tempo bastante para que todos que você matou a perdoem. E agora, morrer não é mais uma opção válida de crescimento. Você já passou por essa fase de necessidade da dor. O que precisa, agora, é orientar aqueles que deixou ao desabrigo da fé. E abrindo o centro, conseguirei isso. É a melhor maneira de reunir todos os antigos desafetos, espíritos ainda empedernidos que não conseguiram perdoá-la e que esperam uma oportunidade de serem conduzidos por você pela seara do bem. Mas, e se eles quiserem vingança? Não querem mais. Estão perdidos, desnorteados, necessitados de uma orientação espiritual, de alguém que lhes mostre o caminho da verdade. E você pode ser esse alguém. Não sou ninguém para revelar o caminho a outras pessoas. Muitos que virão procurá-la estão ainda presos à escuridão da inconsciência. Ajude-os a acender a primeira chama. Quem sou eu para acender alguma chama? Está me superestimando, Piraju. Sou apenas um ser humano comum.
Cada alma humana pode ser um cristal rutilante na vida das pessoas. Não para clarear os caminhos e apontar por onde elas devem seguir, mas para mostrar onde está a chama e incentivá-las a buscá-la e acendê-la em seu próprio coração e iluminar a própria consciência. Com a consciência iluminada pelo reconhecimento do que pode ser e fazer, cada criatura encontrará, dentro de si mesma, a resposta do porquê de sua vida e a natureza de sua essência. Suas palavras são muito bonitas e me deixam emocionada. Temo apenas decepcioná-lo. Você veio preparada para isso, minha querida. E não se esqueça de que tem ao lado um homem que já foi sacerdote. Seu auxílio será de grande valia. Pense nos muitos espíritos que estão à espera de que você os oriente. Com as palavras de Piraju, Eleonora se convenceu e se deixou conduzir pelo caminho que a vida havia traçado para ela. O centro foi inaugurado, sob a direção espiritual do Caboclo Rompe-Mato, nome que Piraju assumiu por afinidade com todos aqueles espíritos que desbravaram florestas em busca do direito à vida. E hoje, passados 6 anos desde a inauguração do centro, ela se encontrava ali, trabalhando pelo crescimento de todos e, principalmente, dos filhos. Silmar abraçara a causa espírita com fervor, mas Evandro era resistente. Não que não acreditasse, apenas não queria assumir responsabilidades. De repente, contudo, passara a frequentar o centro assiduamente, embora nada fizesse de útil. Devia se interessar mais pelos assuntos espíritas, meu filho, disse Eleonora, enquanto terminava de arrumar o altar com a filha. Evandro até que tem vindo mais, mamãe, observou a moça. Não percebeu? Percebi, sim, mas não o vejo fazer nada, a não ser ficar perambulando por aí. Não quero ficar carola feito Silmara, esnobou ele. Não sou carola, defendeu-se a irmã. Apenas gosto do trabalho que fazemos aqui. Tem algum mal nisso? Isso é falta de marido. Devia ter se casado enquanto ainda era jovem. Agora, quem é que vai querer você? Nunca me interessei por casamento porque jamais conheci um homem que correspondesse aos meus anseios. E agora, seus anseios são os de ficar para titia. Ninguém vai querer se casar com uma velha de mais 30 anos. Deixe disso, Evandro, cortou Eleonora. Sua irmã sabe o que faz. Se aparecer alguém que me interesse, eu me caso. Mas não vou me casar com qualquer um só para satisfazer a sociedade. Ou você. E você também não devia falar da sua irmã, pois não consegue se acertar com moça nenhuma, observou Eleonora. Não é bem assim, murmurou ele, os olhos voltados para uma menina que acabava de entrar no centro. Boa noite, cumprimentou a moça, os olhos igualmente presos em Evandro. Ah, boa noite, Gilda. Chegou cedo hoje. Vim ver se precisavam da minha ajuda. Imediatamente, Eleonora notou a troca de olhares entre Gilda e Evandro. Então era por isso que ele andava indo ao centro, para se encontrar com Gilda e, provavelmente, também não era por outro motivo que a menina aparecera mais cedo. Havia alguma coisa se iniciando entre os dois, e Eleonora sentiu certa preocupação. Não que fosse impedir o filho de namorar, mas era preciso cuidado com os médiuns do centro. Envolvimentos amorosos não eram o problema, e ela não se opunha a isso. Apenas orientava os médiuns sobre a necessidade de estarem alertas contra o ciúme, guardando o decoro e o equilíbrio, principalmente nos casos de rompimento. Era lamentável, mas, toda vez que isso acontecia, um ou outro deixava o centro, incapaz de lidar com as emoções de uma forma madura e consciente. Gilda era ainda uma menina e fora conduzida ao centro pela mãe, por causa de dificuldades para dormir, pois ouvia vozes que a chamavam durante toda a noite. Eleonora havia atendido com seu guia, o Caboclo Rompe-Mato, e foi constatada a obsessão. Havia, ao redor da menina, alguns espíritos de ex-escravos clamando por vingança. O que devemos fazer? Perguntou a mãe, apavorada. Rezar, em primeiro lugar 22 orientou o caboclo. Pedir perdão a eles e perdoar a si própria pelos atos cometidos nos momentos de maior ignorância. E trabalhar. Trabalhar muito para reconquistar as almas que hoje se mostram inimigas. Trabalhar como?
Quis saber a menina. Procure um lugar onde você possa desenvolver a sua mediunidade e aplicar no auxílio ao próximo. Fazendo isso, estará ajudando a si mesma. Mas que lugar seria esse? Interessou-se a mãe. Qualquer lugar. Se gostar desta casa, as portas estão abertas para você. Vejo, em seu coração, um sincero desejo de aprender e crescer. Eu posso ficar aqui? Tornou Gilda. Pode. Tem a minha permissão. 2 semanas depois, Gilda ingressou no corpo mediúnico e encontrava-se ainda em desenvolvimento. Seus guias começavam a incorporar, e ela agora tentava vencer o medo e se entregar com mais confiança. Além disso, Gilda comparecia às sessões de doutrina, onde todos os médiuns se sentavam para ouvir as explanações de Eleonora e de Sérgio sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas ocasiões, havia debates e todos podiam perguntar e tirar suas dúvidas. Foi aí que Evandro viu Gilda pela primeira vez. Ele havia saído do trabalho e resolvera passar no centro, aparentemente sem motivo algum. Os pais estavam à frente do grupo, e um debate havia se iniciado. Gilda levantou a mão, e lhe foi dada a palavra. Porque temos que pagar por erros dos quais nem nos lembramos. Não vamos pensar dessa forma, falou Sérgio. Vamos imaginar que a divindade nos fornece um meio seguro para nos reajustarmos com a vida, que é a reencarnação. Podemos não nos lembrar do que fizemos, porque o esquecimento é uma das ferramentas de crescimento. Ninguém pode ser livre se está preso a lembranças dolorosas. E precisamos ser livres para nos abrirmos às várias possibilidades de experiências que a vida oferece. Daí o porquê de esquecermos tudo. Para que lembranças difíceis não coloquem em nós nenhuma amarra de culpa, medo, desvalor ou ódio, entravando-nos as escolhas e a ação. A alma, todavia, jamais esquece, completou Eleonora. E é por isso que ficamos amarrados a sentimentos cuja origem desconhecemos. Às vezes nos sentimos tristes e nem sabemos por quê. Porque, muito provavelmente, algum sentimento do passado está impregnado em nossa alma, e é esse sentimento que precisamos transformar. Isso só vale para sentimentos ruins? Prosseguiu Gilda, sob o olhar penetrante de Evandro. É claro que não. Simpatias florescem espontaneamente e, muitas vezes, podem ter sido geradas em outras vidas e prosseguem ganhando força. Vejam Eleonora e eu, por exemplo, falou Sérgio. Quando nos conhecemos, foi amor à primeira vista. Parecia que já nos conhecíamos há muito tempo, não foi?